Bom dia, queridas. Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para um devocional de Páscoa ao vivo. Sejam todas bem-vindas. Nós temos feito uma movimentação aqui no nosso Instagram. Você que nos acompanha tem visto as nossas postagens sobre a Páscoa e nós estamos bem próximas de começarmos a nossa semana de consagração, preparando o nosso coração para a Páscoa, marcadas pelo sangue. Bom dia a todo mundo que está entrando aqui. Oi, Tati. Tati é minha irmã lindona, Simone, a Carla. Sejam todas bem-vindas para esse nosso devocional ao vivo. Lá no grupo de edificação eu tenho postado alguns textos devocionais e hoje nós vamos fazer juntinhas aqui ao vivo, preparando o nosso coração para a Páscoa. Para você que chegou aqui agora, não está entendendo nada do que está acontecendo, ainda não ouviu falar sobre a nossa semana de consagração, deixa eu te explicar. Do dia 14 ao dia 18 de abril, nós estaremos na nossa semana de consagração, onde nós vamos passar pelas escrituras, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a Páscoa. Teremos um jejum também, 16, 17 e 18, e salas de oração ao vivo, onde juntas estaremos clamando a Deus, buscando ao Senhor, consagrando os nossos corações a Deus. Então, vai ser uma semana imperdível. Se você deseja mais do Senhor, se você deseja ter uma Páscoa diferente, olha, o sentimento que eu tenho no meu coração, que o Senhor coloca no meu coração, é que não apenas nós desejamos ter uma Páscoa diferente, mas Ele deseja que nós tenhamos uma Páscoa diferente, com mais revelação, entendimento, nos aprofundando naquilo que a Páscoa significa para todas nós mulheres cristãs. E deixa eu te dar uma dica também. Não faça essa semana de consagração sozinha. Convide outras mulheres, envolva sua família nisso. Eu vou fazer isso aqui em casa. Semana que vem, nós vamos começar no dia 14 e eu vou envolver os meus filhos, o meu marido e como família, nós vamos preparar o nosso coração para viver uma Páscoa diferente. Amém, queridas? Olha, antes da gente ir para o nosso devocional, eu vou explicar mais algumas coisas sobre a nossa semana de consagração. Elaine, onde que acontece essa semana de consagração? Lá no nosso grupo de edificação do WhatsApp. Se você está aqui na live e você faz parte do grupo de edificação, coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer você. Se você está lá no grupo de edificação com a gente, coloca aqui, eu faço parte do grupo de edificação. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, que é onde essa semana de consagração vai acontecer. É ali que você vai receber os devocionais, é ali que você vai receber os áudios da palavra, é lá que você vai receber o link para entrar na sala de oração, todas as orientações. Esse jejum de 3 dias que nós vamos fazer vai ser baseado, a nossa alimentação vai ser baseada no jejum de Daniel. O jejum de Daniel foram 21 dias, mas nós vamos fazer apenas 3 dias, mas apenas comendo os alimentos do jejum de Daniel. Então, lá no grupo de edificação, você também vai receber as orientações sobre o jejum. E esse ano, a nossa Nutri preparou uma sugestão para nós. Muitas mulheres, às vezes, participam do nosso grupo, e elas nunca jejuaram, elas não sabem como fazer jejum, elas não sabem o que é o jejum de Daniel. Então, tudo isso nós vamos orientar você ali no nosso grupo de edificação. Se você deseja participar da nossa semana de consagração e você ainda não está no grupo, você pode deixar nos comentários dessa live, ela vai ficar salva, pode ser depois. Só coloca aqui nos comentários, eu quero,
que nós vamos enviar o link para você entrar no grupo de edificação. Tem sido uma movimentação maravilhosa, nós precisamos ter a revelação do que é a Páscoa para nós, do que foi o sacrifício, né? A morte e a ressurreição de Cristo para nós. Aleluia, minhas amadas. Então vamos lá para o nosso devocional de hoje e o nosso tema é libertos de quê? Jesus, ele veio para nos libertar, mas para nos libertar do quê? Jesus pagou com seu sangue na cruz o preço do resgate para nos libertar. E em primeiro lugar, Jesus pagou um preço muito, muito alto para que você fosse liberta de toda culpa. Quer você se sinta culpado ou não, olha o que diz o nosso devocional, somos todos culpados diante de Deus por causa das muitas vezes que violamos suas leis em pensamentos, palavras e ações. Então você pode me dizer, não, Elaine, mas eu não vivo uma vida de pecado, eu acho que eu não sou uma pecadora. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, essa revelação, né? Você não precisa ser um ladrão para roubar, você não precisa ser uma prostituta para violar a lei, para estar em pecado. Às vezes, pequenas atitudes ou até pensamentos, todos nós pecamos, seja através de palavras, de ações ou até de pensamentos. Talvez você não tenha pecado com ações, mas lá dentro do seu coração as motivações estão erradas. E isso é pecado diante da presença de Deus. Então, em primeiro lugar, todos nós pecamos. Assim como quando alguém comete um crime, há uma penalidade a ser paga. Da mesma forma, há uma penalidade por violar a lei de Deus. E qual é a penalidade colocada sobre todos nós? A morte. Olha, deixa eu ler para você, Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o resultado do nosso pecado, das nossas atitudes erradas, ela é a morte. Mas Jesus na cruz tirou esse peso de sobre nós, ele trocou o fardo conosco. Ele colocou sobre os seus ombros o peso do meu pecado, o peso do seu pecado, o peso do pecado do mundo, para que nós fôssemos livres, totalmente perdoados e pudéssemos viver sem culpa. E aí eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Você tem se sentido culpada por algo? Qual o peso da culpa que tem estado sobre os seus ombros? Seja de um pecado cometido no passado, um peso de culpa que colocaram sobre você, uma acusação da qual você era inocente e você carrega essa culpa sobre você. Jesus, ele veio, só que nós precisamos aceitar esse sacrifício. Nós precisamos andar como quem é livre. Às vezes é um jargão no meio do cristão, né? Em Cristo Jesus nós somos livres, mas estamos andando com medo, estamos andando com culpa, estamos vivendo uma vida de destruição e não estamos desfrutando de tudo que o sacrifício de Jesus na cruz fez por nós. A palavra do Senhor diz em João 10:10, o inimigo ele não veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. Você não pode jogar fora o preço tão grande, que foi um preço de sangue, que Jesus morreu na cruz por você, para que você tivesse essa vida abundante. Então não aceite viver menos do que uma vida abundante. E o que é uma vida abundante para você? É uma vida de liberdade, é uma vida de alegria, é uma vida leve, é uma vida de louvor, é uma vida de liberdade, sem pesos, sem culpas, sem mágoa, sem rancor,
sem o peso do pecado. Uma vida abundante. E a abundância não tem a ver apenas com questão financeira, tem a ver com todas as coisas. Uma vida abundante é você ser bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer. Quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz e você anda segundo esse estilo de vida, tudo o que você fizer prosperará. Os seus caminhos serão prósperos. As suas mãos serão mãos multiplicadoras. Isso é viver a abundância, é viver em alegria, mesmo no meio de uma caminhada difícil. A palavra do Senhor não promete para nós uma vida fácil. Jesus nos chamou para viver uma vida de cruz, mas há abundância no meio do caminho. Há provisão no meio do caminho, há alegria no meio do caminho, há vitória. O Senhor Jesus te deu uma vida abundante e viver essa vida abundante é viver em vitória. Você pode colocar aqui nos comentários, você que está junto comigo, eu vou digitar aqui, eu vivo uma vida de vitória, eu vivo. Mesmo que isso não seja uma realidade hoje na sua vida, declare isso porque há poder na sua declaração, nas suas palavras. Eu vivo uma vida de vitória. Aleluia! Isso faz parte de viver a Páscoa. A Páscoa, ela deve ser vivida por nós todos os dias. Ela não é apenas uma estação, uma data, um feriado. Ela é um estilo de vida. Deus te chama hoje para viver a verdadeira Páscoa. Jesus quer que você seja livre de toda culpa. Jesus quer que você viva uma vida abundante. Isso é viver a Páscoa. O mundo está comemorando a Páscoa como um feriado. Muitas pessoas às vezes se consagrando, mas vivendo uma vida impura. Que tipo de consagração é essa? Deus não vai aceitar um incenso que não chegue como um aroma agradável, porque é a nossa vida é que vai ressoar diante do Senhor, as nossas atitudes, não apenas rituais, não faça isso, não coma aquilo, né? Deus, ele se agrada muito mais de um coração obediente do que sacrifícios. Então, essa preparação para a Páscoa é um tempo de meditação, é um tempo de sondarmos os nossos corações, é um tempo de nos reconciliarmos com o Senhor e de consertarmos as motivações, mudarmos rotas, motivações, enxergarmos propósito. É isso que o Senhor deseja, que essa Páscoa seja para você. Não apenas um feriado, um tempo de descanso. As pessoas, elas aguardam com tanta ansiedade, né? Um tempo de descanso, mas muitas vezes o descanso físico, o entretenimento, ela não pode descansar a sua alma. Quantas pessoas estão desfrutando das alegrias dessa vida? Vamos fazer uma viagem, vamos para um lugar maravilhoso, vamos nos divertir, mas estão com as suas almas destruídas, estão cheios de culpa, estão carregando o peso do pecado. E isso não é viver a Páscoa. Amém? Vocês estão colocando aqui, ó. Eu vivo uma vida de vitória. Claudete, a Tati colocou. Glória a Deus, amém? Declare e creia em nome de Jesus. Então, além da culpa, vamos voltar aqui para o nosso devocional. Nós também, através do sacrifício de Jesus, somos libertos de todo tipo de vício. Olha o que diz João 8,34. Jesus diz que quem peca é escravo do pecado. Em verdade, lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. É o que diz João
8:34. Então, se eu estou em pecado, eu automaticamente já me tornei escravo. E aí eu não estou vivendo a liberdade para a qual Jesus me chamou. Só que quando Jesus entra nas nossas vidas, ele nos tira dessa prisão. Nós não somos mais escravos, não somos escravos do medo, não somos escravos de Satanás, não somos escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. Você precisa crer no que diz as Escrituras e viver. Se o pecado tem batido a sua porta, se você tem lutado contra o pecado, declare: o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Jesus me liberta de todo tipo de escravidão. Na cruz, o poder do vício, todo tipo de vício foi quebrado. Embora ainda possamos cair de vez em quando, o poder do vício é quebrado quando Jesus nos liberta. Então nós não precisamos acreditar nas mentiras de Satanás, né? A palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, quando nós vivemos cadeias de vício, nós vamos passando pelo caminho de libertação. E às vezes a gente vai ter dificuldade, né? Às vezes no meio do caminho você está lá andando em vitória e você cai. Mas Jesus, ele te dá o poder de levantar e não acreditar que você é o seu vício. Quantas mulheres, quantos homens acreditam, porque são mentiras que Satanás coloca em suas mentes, que elas são aquilo que o pecado diz que elas são. Mas você é nova criatura em Cristo, liberta pelo poder do sangue de Jesus. E em terceiro lugar, então nós falamos que somos libertas da culpa, libertas do pecado e somos libertas também do medo. Somos libertas do medo. Eu escrevi um plano de leitura lá na YouVersion só sobre o medo, vencendo o medo. Então, se o medo ele tem tido o teu coração, se você tem vivido atormentada pelo medo, medo do amanhã, vivendo crises de ansiedade, crises de pânico, você não tem paz. O medo, ele não é apenas um sentimento, o medo, ele é uma cadeia e nós precisamos ser libertas. E a Páscoa é você viver essa vida em liberdade. Seja liberta de todo medo. O sacrifício de Jesus já inclui a libertação, a liberação de todo medo. Então eu te convido depois, vai lá no aplicativo da Bíblia, YouVersion, procura o plano Vencendo o Medo e faça esse plano, você vai ser muito abençoada. Olha o que diz Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, por meio da morte de Jesus, ele veio destruir as obras das trevas e todo o poder da morte. Então, aquele que crê no Senhor Jesus não precisa temer a morte. Quantas pessoas têm medo de morrer? Porque falta a revelação de que nós iremos para a nossa pátria celestial. Há uma vida nos esperando após esta vida. Nós estamos aqui para definirmos se teremos morte eterna ou vida eterna. Então você não precisa temer a morte. Jesus está sentado à direita do Deus Pai em glória, nos esperando para viver essa nova vida com Cristo, a nossa pátria celestial. Então, você precisa ser livre de todo medo e o medo da morte também. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A morte não é o fim para aqueles que Jesus libertou. Pelo contrário, é a porta de entrada para o céu, onde estaremos livres até da presença do pecado.
Quando Jesus nos libertou do medo da morte, também nos libertou de todos os outros medos. Então, não aceite nenhum tipo de medo. Medo da morte, medo de doenças, medo de términos de relacionamento. Quantas mulheres sofrendo em seus casamentos com ciúmes excessivo, porque tem medo que o marido atraia, medo de que os seus filhos saiam da presença de Deus, medo do futuro, medo de perder emprego. São tantos medos, né? Tantos medos que nos rodeiam, mas o Senhor Jesus deseja que nós sejamos livres de todo tipo de medo, de acuação, de peso sobre as nossas vidas. Então é essa Páscoa, é isso que a Páscoa precisa produzir em nós. Não aceite passar mais uma Páscoa num cativeiro. Você precisa experimentar essa liberdade todos os dias. Você precisa experimentar essa alegria todos os dias. Você precisa viver a ressurreição na sua vida todos os dias. Amém, queridas? Viver a ressurreição todos os dias. Isso é Páscoa, é o poder do sangue sendo manifesto dentro das nossas casas, trazendo vida, restauração, alegria, restituição de tudo aquilo que foi roubado pelo diabo. Passe essa Páscoa declarando ressurreição dos seus sonhos, sonhos que foram perdidos, projetos que foram engavetados. Profetize a ressurreição. Onde há morte e a presença de Jesus chega, a ressurreição. Então eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida que você vai viver uma Páscoa diferente. Você vai viver um tempo de ressurreição nas suas emoções. Você vai viver a ressurreição da alegria. Todo sentimento de morte, de culpa, de medo, vai cair por terra no seu coração, em nome de Jesus. Jesus, ele vem ressuscitar os planos. Jesus, ele vem ressuscitar tudo aquilo que está morto na sua vida, no seu coração, e muitas vezes não apenas na sua vida, mas de toda a sua família. Então, se você tem vivido morte na vida dos seus filhos, se você tem vivido destruição no seu casamento, é tempo de profetizar a ressurreição em todas as áreas da sua vida. Jesus quer fazer uma revolução no seu lar. Jesus, ele quer que você experimente o poder da vida e, como eu já disse aqui no começo, não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. Não aceite viver menos do que essa abundância nos relacionamentos, nas finanças, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Ele declarou que o sacrifício na cruz foi para que você vivesse uma vida em abundância. Quais são as áreas, eu te pergunto agora, da sua vida, onde você não tem vivido abundância? É tempo de profetizar ressurreição. É tempo de tomar posse, ser livre de todas as cadeias, de todos os pesos que o diabo tem colocado sobre os seus ombros. É tempo de entregar as malas pesadas para o Senhor Jesus. É tempo de levantar os joelhos, cansados, vacilantes. É tempo de alinhar os caminhos. É tempo de mudar as rotas. A ressurreição chegou na sua vida. A ressurreição chegou na sua casa. Bem-vinda a um novo tempo. Bem-vinda a uma nova Páscoa no seu coração. Amém? Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu tô tão feliz que vocês estão aqui comigo e a gente teve essa oportunidade de fazer esse devocional ao vivo. Se você não participa conosco dos nossos devocionais em áudio no WhatsApp, deixa um comentário aqui
eu quero, e você vai receber o link. Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio. Ontem mesmo nós estávamos compartilhando ali no grupo de edificação o testemunho da Sônia, que no último jejum viveu algo maravilhoso ali na sua vida. Durante 4 anos, ela e o seu marido estavam tentando engravidar. E ali, depois de um tempo de jejum, de busca, ela falou, né? Foi necessário aquele tempo de transformação, recebendo oração ali na sala de oração. Ela foi agraciada pelo Senhor e ela está grávida de um menino e um milagre chegou. Então, Jesus está operando grandes milagres no nosso meio. Jesus está passando. E como a mulher do fluxo de sangue, ela tirou todos os empecilhos que estavam na sua frente para tocar nas vestes de Jesus. Jesus está passando, Jesus está te chamando e você precisa tirar todo atrativo do mundo, você precisa tirar todas as distrações para que você possa ver Jesus. A multidão está na sua frente, querendo impedir de que você veja Jesus, mas Jesus te chama para correr para Ele, para tocar no manto de Jesus e ser totalmente transformada pelo poder da ressurreição. Amém? Fica aqui mais uma vez o meu convite para você participar conosco da semana de consagração. Será um tempo de muita revelação. Em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor Jesus falou com você, encaminhe essa live para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse poder da ressurreição e essa palavra que transforma vidas, que transforma corações, que muda direções, que traz um novo tempo de ressurreição para a vida delas. Amém? Deus abençoe poderosamente o seu dia. Um beijo no seu coração, amadas.